Vamos lá, Caio. Ontem minha esposa disse que eu, por buscar viver esse evangelho de Cristo e ter uma mente realista, né? E que a vida tem realmente seus altos e baixos. Que a figueira pode não florescer, não é isso? Qualquer coisa pode não florescer. Aí ela me disse assim, você destruiu a minha fé. Falou com ele. A pergunta é o seguinte, Caio. Não, eu destruí as crenças dela. A fé é otimismo, Caio? Não, Me não. ajuda? Não, a fé é mais do que otimismo. Otimismo é um sistema de otimização, é um modo de pensar que se nega a encarar a realidade e está sempre dizendo tem algo muito melhor por vir. Isso é otimismo. Eu não sou otimista. Eu sou um realista cheio de esperança, sem medo de nada. Isso aí, Só realista isso. com esperança. É. Bacana. Agora, a esposa dele, quando confrontada com a realidade da realidade, perdeu suas crenças, porque ela vivia numa bolha de fantasias, que ela chamava de a minha fé. Crente não adoece, a figueira do crente sempre floresce. Essa teologiazinha da prosperidade que imbecilizou o mundo cristão inteiro. Aí você vem dar de cara. Ou então, quando não é uma palavra como a minha que fura o balão da mentira. Fura o balão, Caio. Da mentira. Eu furo com todo prazer. Sim, eu tenho o maior prazer de acabar com fantasia. Com espeto de churrasco. O cara ou se converte na realidade, na verdade, ou vai ser um bolha vivendo da bolha, da mentira, e vai se tornar imbecil até a morte. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Ou a pessoa, como ela acorda porque a bolha é furada pela ponta da verdade, Certo. ou porque a vida vem e a figueira não só seca, mas o pau da figueira ainda cai na cabeça dela. Para ela aprender. Aí ela vai entrar na maior crise de fé, vai dizer que não sabe se Deus existe, porque as minhas fantasias não foram realizadas, até que a idiotice dê lugar ao primeiro pingo de reflexão. Tá. E ela comece a se abrir para a realidade. Porque ninguém se abre para a verdade se não se abrir antes para a realidade. Tem muita gente dizendo, eu creio na verdade. Eu digo, você nunca creu. Por quê? Porque você não aceita a realidade. Ninguém que diz que crê na verdade, mas olha em volta e não admite a realidade, não creu ainda na verdade, porque a primeira coisa que a verdade faz é te mostrar a realidade da existência. É uma premissa É dela. uma premissa. Então essa pessoa nunca conheceu a verdade e nunca teve fé. Ela só tem um conjunto de crenças, mas não a fé. A verdadeira fé não é otimista. Ela é só a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, e ela se assalaria na certeza da esperança por vir. Agora, essa esperança por vir não vem para fazer afagos. O que nos vem é difícil. A nossa salvação é precedida por todas as calamidades produzidas pela humanidade. É como o profeta diz, vocês ficam desejando o dia da vinda do Senhor? Não desejem não, será dia de treva, dia de gelo, dia de frio, dia de escuridão. Vocês estão pensando que é assim? O Senhor voltará quando já não tiver alternativa, depois que vocês estiverem queimado até o último fósforo florestal, acabado com a vida na terra. E vocês estão achando que a vinda do Senhor é uma gracinha? Então, primeiro vocês vão ter que atravessar a idiotice de vocês todas, até que chegue a hora da preservação da vida. E quando todas as oportunidades de preservação da vida tiverem sido dadas ao homem e ele tenha preferido e escolhido os confortos e os luxos que conduzem à morte. E aí, quando tudo ficar inviabilizado, eis que se verá nos céus o sinal do Filho do Homem.
Então, eu não chamo isso de otimismo, eu chamo isso de esperança na glória. Porque otimista mesmo, eu não sou aquele cara que diz, não, vai dar certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Eu vivo dizendo para um monte de gente, meu filho, vai dar tudo errado. Se você não mudar o seu caminho, vai dar tudo errado. O otimismo pressupõe que pelas palavras positivas as coisas vão acontecer, como planejamento neurolinguístico. Você não precisa mudar a sua vida, basta você mudar as suas palavras. Só declarar. Mudar as suas palavras. O Evangelho diz, não adianta mudar as suas palavras, porque Deus conhece o coração do homem. Pratique, ative-se na prática. E aí você vai ver a manifestação de Deus acontecer. Mas eu jamais seria otimistazinho, jamais entraria nessa de deixa eu programar a linguagem que é para que coisas boas me venham. Isso aí é bom para vender curso para ignorante. Agora, coisa séria, o cara sabe que se ele não mudar o processo mental, o processo de princípios, o processo de códigos de valores, o processo inteiro, se ele não se converter até as entranhas a essa percepção de Deus aplicada à vida, não tem confissão positiva que dê certo. Olha só, confissão positiva, criada pelo Norman Vincent Peale. Confissão positiva. Acabou como? Na vida do Norman Vincent Peale, acabou o cara tão perdido de si mesmo que no fim da vida ele invocava o espírito da mãe. Sim. E conversava com a mãe no quarto. Sim. Era um pastor protestante. Que isso, cara? De Nova York. Uma referência mundial. Criador da confissão positiva. Aí quem adota a grande figura mais marqueteira do que ele, num certo sentido, e showman, Bob Schuller, na Califórnia. Eu preguei lá naquela catedral de cristal, participei de algumas coisas lá, depois preguei 1 ou 2 vezes naquela torre de cristal. Enfim, fui algumas vezes à reunião lá com meu amigo Manfred Grellert, porque ficava mais ou menos próximo à nossa casa, não tão longe. Fomos lá algumas vezes, eu, o Manfred e as nossas famílias. Eu olhava aquilo ali, quantos convites eu tive para participar. Eu tinha 2, 3 amigos que faziam parte do time mais poderoso lá de dentro. O Caio, você podia ficar aqui. Eu disse, olha, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui vai acabar. Era, naquela época, o ministério economicamente mais poderoso da América. Não vai dar certo. Reunia milhões de dólares. Rede Nacional de Televisão, o programa mais assistido dos Estados Unidos. Tá bombado. Bombado, todo mundo assistiu, o presidente da República ia lá, o vice. Tinha gente que dava entrevista de nave espacial para o culto. Só gente de Hollywood lá dentro, uma coisa extraordinária. De cristal. Vai lá agora, tá fechada, cheia de urtiga. Tá? Acabou. Faliu. Era o evangelho do otimismo, que não prepara o indivíduo para a recessão, para a falência, para a perda, para a morte, para que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, todavia, com catedral de cristal ou sem, ou no barraco, ou nas catacumbas, ou debaixo da árvore, em qualquer lugar, eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. O resto é palhaçada. Oh, meu Deus. E aí, Braulio, 15 minutos. É um evangelho sem aflições. Né? No mundo tereis aflições. Aí vem o cara e diz, com uma boa programação neurolinguística no mundo você não terá aflições. Basta saber fazer as confissões positivas. Como é que eu vou levar a sério um ser humano assim? Não levo ninguém. Por isso essas pessoas não se criam perto de mim. Eu não as convido, eu não as divulgo, eu não as estimulo. Para mim, estão trabalhando contra a fé. A verdadeira fé te ensina, junto com a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem,
te ensina a resistência, a perseverança, te ensina a capacidade de atravessar a tribulação sem olhar para o lado, olhando para diante, para Cristo, o autor, consumador da minha fé, o qual se tornou isso tudo porque experimentou a dor e ressuscitou da morte. Não foi ungido no tapete vermelho de Hollywood no dia do Oscar. É muito ridículo tudo que eu vejo em volta. E o que você diria para a esposa desse cara, Caio, que fala para ele que o fato dele estar vivendo esse evangelho que você está falando destruiu a fé dela? O que você diria para ela? Eu tinha entendido que ele estava vivendo conforme eu ensino. Ele vive conforme você ensina. E ela, encarando a realidade do que ele agora ensina, ela disse que perdeu a fé. E ela responsabiliza ele. Eu é que sou responsável por ele. Sim, claro. Então eu sou responsável por ela ter perdido a fé. O que eu digo, eu já disse. Eu só falei com ela até aqui. Tá. Do marido que mostra o recorte para ela, porque é patético, minha filha. Você só está dizendo que você nunca teve fé, você nunca conheceu o Evangelho. O que você tinha era a crença do seu pacote religioso e real, feito de miragens, de hologramas e de fantasmagorias. E você nunca creu na verdade, porque o primeiro pressuposto da verdade é que ela te introduz à realidade. Mas continua me assistindo aqui que você vai entender o que é a fé. Aquela fé que não tem medo mais de nada. Aí sim, é verdadeira fé. Que bota o pé no abismo e encontra um caminho no nada e segue adiante sem medo, em nome de Jesus. É isso que você vai aprender. Fé na palavra. Não é da doutrinação da sua denominação, no modo ilusivo, como você foi criado nessa bolha de mentiras que não aguenta o impacto da realidade promovida pelo Evangelho. No dia que você decidir, agora, não mais com base no chão das crenças, mas na invisibilidade do chão da fé, botar o pé no nada, aí você vai achar caminho, aí você vai atravessar, aí você vai estar seguro. Amém.